Agora sim, convidava os irmãos para abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 4. E vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu estava meditando e pedindo ao Senhor uma palavra para esse culto de missões. E no início da semana, Deus colocou no meu coração partilhar essa passagem bíblica com os irmãos, e no sentido de ver como Deus pode usar a sua glória, a sua majestade, o seu poder, pode tocar as pessoas e fazer com que o seu nome seja conhecido. Essa passagem bíblica de Daniel é uma grande lição, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, e depois pulamos, vamos ler o último versículo, ao versículo 37. Diz assim a palavra de Deus: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre interno e o seu domínio de geração em geração. Versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei dos Reis, os Reis dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. Este texto bíblico fala diz respeito a um momento em que o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele não conseguia saber a interpretação do sonho. Ficou muito atribulado com aquele sonho, pediu lá os seus sábios para poderem interpretar, eles não conseguiam interpretar. Mas ele lembrou de Daniel e Daniel deu a interpretação do sonho a Nabucodonosor. E ele, depois que ele teve aquela experiência, os irmãos, eu vou só fazer referência aqui breve desse fato, certamente os irmãos conhecem a história, foi quando Deus mudou o coração dele. Ele era muito soberbo, engrandeceu muito, e Deus já tinha mostrado o poder dele, a glória dele a Nabucodonosor, mas ele ensoberbeceu e Deus mudou o coração dele. Um coração de homem para um coração de animal. E ele, durante 7 anos, ele pastou como as ervas como os animais. Cresceu pelos, unhas. Ele foi deposto, as pessoas traziam para o seu palácio, ele fugia para o campo. Mas Deus havia dito também que depois de 7 anos, ele iria ser restituído no seu lugar, para que ele conhecesse Deus. Então, nessa passagem bíblica, em relação a esse momento da história de Nabucodonosor, ele, o rei, após contemplar a grandeza e a majestade de Deus, ele foi de tal forma impactado pelo seu poder, que se viu no dever de compartilhar as suas experiências. O seu objetivo era alcançar com a sua mensagem a todos os povos, nações e línguas em toda a terra. Eu escolhi para este texto o seguinte tema: o dever de fazer conhecidas as maravilhas de Deus. O Nabucodonosor sentiu, depois que ele experimentou o poder de Deus, viu a majestade de Deus, a glória de Deus, ele não pôde ficar parado, ele não pôde ficar indiferente àquele momento da vida dele, e diz o texto bíblico que nós lemos, que diz assim: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Ele diz assim: pareceu-me bem. Eu não posso ficar calado. Eu não posso deixar de contar aquilo que Deus tem me feito. Então ele esteve pensando, foi impactado com aquela mensagem,
com aquela visão que ele teve de Deus, com o conhecimento que ele teve de Deus. E ele então diz, eu não posso ficar calado. E ele vai fazer um decreto. Podemos afirmar que no decreto expedido pelo rei Nabucodonosor, encontramos o conceito de um princípio claro do que é fazer missões. Fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para conosco. Foi aqui nessa passagem, nós podemos ver que este rei, quando ele experimentou o poder de Deus na vida dele, quando ele viu a majestade de Deus, a glória de Deus, ele fez como Lucas, que ao escrever o seu evangelho e o livro de Atos, ele diz, pareceu-me prudente, pareceu-me bem, aprove que eu pudesse fazer uma pesquisa minuciosamente a respeito de tudo para te escrever, ó excelentíssimo Teófilo. E o rei aqui diz assim, pareceu-me bem que eu devia contar a todas as pessoas, não só os meus parentes, os meus amigos íntimos, não só aquelas pessoas com quem eu lido com elas todo dia. A minha visão é que eu devia contar isso a todos os povos, a todas as nações e a todas as línguas, aonde quer, até os confins da terra. Eu devia contar as maravilhas que Deus fez para comigo. E nessa passagem, parece até que nós estamos ouvindo o que Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês hão de receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A obra missionária, a evangelização, a pregação da palavra de Deus é fruto daquilo que Deus faz em nós. O impacto que nós sentimos com a bênção de Deus, com a graça de Deus, com as maravilhas de Deus na nossa vida, nós somos impulsionados a falar às pessoas. Não somente em Jerusalém, mas em Jerusalém. A nossa Judeia, Samaria e até os confins da terra. Foi isso que Nabucodonosor fez. Ele viu aquela majestade de Deus e ele disse, eu tenho que contar. E parece-me a mim que Deus deixou registrado essa passagem não só para falar do poder dele, da grandeza dele, da forma dele agir, mas também para ensinar-nos que quando a pessoa tem uma experiência com Deus, quando uma pessoa, o crente, tem uma experiência, convive com Deus, tem um impacto com Deus, ele não consegue pensar só nele. Ele não fica calado só para ele. Ele diz, eu tenho que falar. E a visão dele não é falar só para alguns, é para todos. E isto, mais uma vez repito, está aqui o princípio do que é fazer missões. Temos que falar para todos. Temos que levar a palavra a todos. Alguns reis, nós encontramos registrado nas Escrituras que alguns reis proclamaram as maravilhas de Deus. No Salmo 40, por exemplo, o rei Davi, versículo 1 a versículo 5, e também o versículo 9, o rei Davi vai falar que o desejo dele era que todos louvassem a Deus, glorificassem a Deus por aquilo que Deus fez com ele. E nós podemos também pensar assim, o que Deus fez comigo? O que Deus fez conosco? Será que nós não temos nada para poder dizer, para contar, para falar? Será que há em nós esse desejo, esse mover do Espírito de Deus nas bênçãos que Deus tem nos dado, na transformação, na salvação da nossa vida? Davi diz, eu tenho que falar com as pessoas para elas louvarem a Deus, para elas glorificarem a Deus. E o Salmo 40 diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Davi diz, eu estava mal,
eu estava num momento de desespero, num momento de sofrimento, mas o Senhor ouviu o meu clamor. E eu tenho que contar. Ele pôs-me um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Eu vou proclamar aquilo que Deus fez comigo. Esse é o trabalho da igreja. Anunciar, falar dessas grandes maravilhas de Deus. O versículo 4 do Salmo 40 diz que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Mas muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Davi sabia que ele tinha vontade de contar todas. Eu não consigo enumerá-las, não consigo contar todas as maravilhas, todas as grandezas de Deus, mas eu queria anunciá-los, eu queria manifestá-los. Não se podem contar de tantas que são as bênçãos de Deus e as maravilhas de Deus para conosco. Depois ele, versículo 9 e 10, ele vai dizer que diante daquela experiência que ele teve, do socorro de Deus, do auxílio de Deus, da ajuda de Deus, da forma de Deus responder, de Deus socorrê-lo, de Deus firmar os seus passos, de Deus tirá-lo daquele lago de charco de lodo, ele diz assim: eu preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Eu não escondi a tua justiça dentro do meu coração, eu apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Diz, eu não fiquei para mim somente, eu anunciei aquilo que tu fizeste comigo, a obra que realizaste na minha vida, eu anunciei, eu preguei, eu proclamei. Tu sabes, Senhor. Ele tinha aquela paz no coração de dizer assim, Deus sabe que eu tenho anunciado, eu tenho falado daquilo que Ele tem feito na minha vida. Isso é missões, isso é evangelismo, isso é uma ação do crente da igreja, contar aquilo que Deus tem feito. E Davi diz, eu não escondi, eu não guardei para mim, eu não retive os meus lábios, eu não recebi de Deus e fiquei calado. Eu falei, eu proclamei, e ele dizia isso diante de Deus, invocando Deus como sua testemunha. Senhor, tu sabes, e Deus sabe todas as coisas. Eu não escondi dentro do meu coração, mas eu apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Isso é uma obra que todos nós temos que fazer. O rei Nabucodonosor, no capítulo 3 de Daniel, anteriormente, ele já havia sido confrontado com a maravilhosa proteção de Deus num episódio que envolveu os servos de Deus hebreus, Ananias, Azarias e Misael, que foram lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Ele, mesmo que ele tivesse conhecimento de Deus, ele um dia, ao construir aquela grande estátua, os irmãos também certamente sabem disso, mas para você que não tem conhecimento dessa passagem bíblica, ele queria que todas as pessoas prostrassem e adorassem a imagem que ele mandou construir, a estátua que ele construiu. E alguns jovens hebreus mantiveram fiéis a Deus e não aceitaram, não acataram a ordem que o rei deu a respeito daquele ato de adorar a imagem, de prostrar-se ao toque da trombeta. E eles desafiaram a ordem do rei, dizendo, nós não vamos nos prostrar. E diz que Nabucodonosor ficou tão irado, porque aqueles jovens não quiseram obedecer a sua ordem, que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E mandou-os lançar na fornalha. Diz, eu vou ordenar que novamente toque a trombeta, e vocês vão prostrar, senão vocês serão lançados na fornalha. E quem é o Deus que poderá salvá-lo da minha mão? E eles disseram assim, ó rei,
quanto a isso, nós não temos nem que te responder. Mas saiba de uma coisa, se o Senhor nos livrar, que nos livre. Senão, nós não vamos obedecer a tua ordem. Pode nos lançar na fornalha. E diz que o rei furioso mandou lançá-los. E quando lançou-os na fornalha, diz que ele olhou e perguntou, nós não lançamos 3 homens lá para dentro? Como é que eu vejo 4 pessoas a passear no meio do fogo? E mandou tirá-los de lá, e viram que eles não tinham nem cheiros de fumo, nada os tocou, a força do fogo foi aplacada pela presença de Deus com eles. E aquilo foi um momento em que despertou o seu coração, e ele teve que proclamar que não há Deus como o Senhor. E ele fez novamente um decreto. Este mesmo rei teve que assumir uma posição, dizer assim, realmente só há um Deus todo-poderoso, não há outro como este Deus. E ele vai escrever, no capítulo 3, no versículo 28 e 29, ele diz assim, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. E ele vai escrever, por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas num monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Ele podia ter ficado para ele. Ele viu aquela grandeza de Deus, ele disse, não, eu não posso só ficar para mim, eu vou anunciar isso e vou fazer com que todas as pessoas que estão debaixo do meu poder, nenhuma dessas pessoas possam lançar nenhuma palavra blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não há outro Deus como este que possa livrar aqueles que confiam nele. O nosso Deus é um Deus que deve ser anunciado, deve ser proclamado, porque ele é único. Deus vivo, Deus todo-poderoso, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que livra, um Deus que responde e guarda o seu povo. O mundo precisa ouvir isso. E este trabalho é o trabalho da igreja. Quando nós falamos de missões, falamos de evangelismo, nós estamos falando que a igreja, nós como servos de Deus, precisamos dizer isso às pessoas que não conhecem. É lembrar que um dia Deus fez isso em nós, operou na nossa vida, e nós hoje podemos estar aqui contando essas maravilhas de Deus. Nós temos muito para dizer daquilo que Deus fez conosco. O mesmo Nabucodonosor, depois que já tinha experimentado o texto que nós lemos, fala que ele teve lá o seu coração mudado. Ele continuou, mesmo vendo todo o poder de Deus, toda a grandeza de Deus, continuou na sua soberba. E depois que ele teve aquele momento de lucidez, que honrou a Deus, que glorificou a Deus, que exaltou a Deus, ele caiu novamente na tentação de fazer a sua vontade e ignorou a este Deus todo-poderoso, mas Deus foi tratar com ele. E depois do tratamento que Deus deu a ele, ele pôde escrever isso que nós lemos ainda há pouco, dizendo, eu não posso deixar de falar daquilo que Deus me fez. O versículo 34 do capítulo 4 que nós lemos, diz assim, mas ao fim daqueles dias, ele está referindo quando Deus disse que ele ia mudar o seu coração, que ele ia ser humilhado, mas depois Deus iria exaltá-lo, para que ele conhecesse a Deus, ele mesmo vai dar o seu testemunho. Ele diz, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, depois de 7 anos, está como um animal, a pastar como os animais. A palavra de Deus se cumpriu na vida dele. E ele diz, depois deste tempo, eu levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me vir a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e o louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. Essa é a declaração do próprio rei.
E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Ele está dizendo: o nosso Deus é um Deus soberano, este Deus do céu é um Deus soberano, é um Deus todo-poderoso, não há quem possa impedir a sua mão. Eu reconheci isso. No mesmo tempo em que eu estava olhando, voltou-me o entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. Eu vivia na soberba, e Deus me humilhou, mas cumpriu a sua palavra em mim, me exaltou, e hoje estou aqui para dizer que este Deus é um Deus que merece todo louvor. Eu exalço, eu louvo e eu glorifico a Ele, o Rei dos céus. E todos os povos, todas as nações, todas as línguas devem conhecer as suas maravilhas, as suas majestades, as suas grandezas, os seus sinais, os seus prodígios, porque é grande esse Senhor e o seu reino é sempre eterno. Outro rei que também teve a oportunidade de conhecer este poderoso Deus e também não ficou calado. Muitas pessoas experimentam a graça de Deus e calam-se. Fecha os seus lábios, o seu coração. Mas Davi, quando nós lemos, ele disse: eu não guardei os meus lábios. Eu proclamei, eu anunciei. Nabucodonosor tomou a posição e disse: não, eu vou fazer um decreto e vou dizer a todos os povos, nações e línguas que não há outro Deus como o Deus de Israel, um Deus poderoso. E outro rei chamado Dario, ou Dário, no capítulo 6 de Daniel, versículo 25 a 27, também teve a oportunidade de falar deste rei, deste Deus glorioso. Diz que Daniel era um homem fiel, um servo fiel a Deus, e por causa da inveja dos seus inimigos, ele foi lançado na cova dos leões. E muito pesou no coração do rei Dario, o rei Dário, o fato de Daniel ter sido lançado, porque ele sabia que foi por inveja, foi por situações de covardia da parte dos adversários de Daniel, que ele foi lançado lá, porque não encontraram nada, nenhuma culpa em Daniel. Mas Deus fechou a boca dos leões. Os irmãos sabem, conhecem essa passagem. Daniel foi colocado na cova dos leões, diz que o rei, a noite toda, ficou sem dormir, jejuou, e de manhã cedo foi lá à cova dos leões para ver se porventura Deus tinha livrado Daniel, e chamou por Daniel. E diz a palavra de Deus que Daniel diz: ó Altíssimo, viva, porque eu estou vivo, porque o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E aquilo foi um momento de alegria para este rei. E ele foi tão comovido pelo Espírito de Deus, houve tanta alegria no seu coração, e essa obra que Deus realizou na vida dele, aos olhos dele, vendo o livramento que Deus deu, este milagre aconteceu na sua vida em relação a Daniel, e ele diz: eu não posso ficar calado. Eu não posso, eu vou usar daquilo que Deus tem me dado, o poder para poder escrever e anunciar. Vou fazer um decreto para avisar as nações. E vou criar uma forma de que todos possam glorificar a este Deus de Daniel, em toda a terra. A visão era que não era só para ele, para a sua família, mas era para todos os povos, todas as nações, para todas as línguas. Está aqui o conceito de missões. Deus ser engrandecido em toda a terra. Deus ser anunciado em toda a terra. A partir da nossa casa, mas não somente na nossa casa. De vez em quando, nós ouvimos pessoas dizerem assim: não precisamos de ir tão longe para fazer missões.
Não precisamos de atravessar as fronteiras para fazer missões. Nós temos tantas coisas para fazer aqui na nossa terra, na nossa cidade, no nosso país. É verdade. Mas fazer missões não significa fazer aqui, depois lá e depois acolá. O que diz a palavra de Deus é que enquanto nós fazemos em Jerusalém, estamos a fazer na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. É simultâneo o trabalho. Devemos fazer em todo lugar, fazer aqui e fazer lá fora. Temos que fazer na nossa cidade, no nosso país e atravessar as fronteiras, porque a ordem de Deus é em toda a terra, todos os povos, nações e línguas, é em todo o tempo. Nós não podemos esperar primeiro fazer em algum lugar, porque nós nunca vamos completar a obra de Deus se esperássemos primeiro fazer, evangelizar a nossa terra. Não é essa a ordem de Deus para a igreja. A ordem de Deus é que, enquanto você estiver fazendo em Portimão, você tem que fazer em Portugal, você tem que fazer nos países lá fora. Cumprir a vontade de Deus é fazer em todo tempo e em todo lugar ao mesmo tempo. Então diz o rei Dário, ele escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas. Eu só vejo aqui, nessa passagem, quando eu leio isso na Bíblia, não tem outra forma de eu ver que a vontade de Deus é que todos os povos possam ouvir da sua grandeza. Ele diz assim, escreveu aos povos, às nações e a gente de diferentes línguas que mora em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Versículo 25 do capítulo 6 de Daniel. Da minha parte, diz o rei Dario, é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino e os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. O nosso Deus é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que livra, é o Deus que opera sinais e maravilhas em toda a terra, no céu e na terra. É isso que nós temos que proclamar. Um Deus que salva, um Deus que opera sinais e maravilhas. Quem experimentou o poder de Deus não consegue ficar calado. Ele fala desse amor de Deus. E todos aqueles que têm autoridade, todos aqueles que têm na sua mão a responsabilidade para falar, precisa falar. Nós, como igreja, temos a responsabilidade de falar. E é esse o nosso papel como igreja. Anunciar as grandezas que Deus tem feito, as suas maravilhas, que Davi diz, são tão numerosas que nós não podemos contá-las. Não podemos nos calar. Não podemos deixar de falar das maravilhas de Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. O rei Nabucodonosor não se calou. Maravilhado, ele afirmou, quão grandes são os sinais e quão poderosas as suas maravilhas. Em outra ocasião, ele ficou tão extasiado com o poder de Deus que decretou o seguinte, por mim, diz o rei Nabucodonosor, é feito um decreto pelo qual todo o povo, toda a nação, toda a língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus, o Deus da igreja, o Deus de Portimão, o Deus do céu e da terra, o nosso Deus. O rei Dario também diz, foi outro que assumiu a sua posição e agiu de acordo com a sua convicção e disse, da minha parte, é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Davi
No Salmo 40, ele invoca o testemunho de Deus e declara: eu não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Eu apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Eu falei, eu anunciei. O Rei dos Reis, Jesus Cristo, ele ordenou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E diz que obrigado. Seu bebê agora vai me atrapalhar. Obrigado, Antônio. Vou conseguir. Versículo 15 do capítulo de Marcos, ele diz assim, capítulo 16 de Marcos, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E diz o versículo 20 que eles, tendo partido, eles obedeceram. E tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém? A ordem foi dada e eles cumpriram. E a igreja, ao ouvir a ordem de Deus, cumpre a sua palavra. Alguns tentaram fazer parar os discípulos. Atos capítulo 5, versículo 28, diz: vocês não podem. Vocês têm recebido uma ordem para anunciar, para pregar a palavra de Deus, para falar de Jesus, mas vocês não podem, vocês estão proibidos. Versículo 5, versículo 28 e 29 de Atos, diz que nós já vos admoestamos expressamente que vocês não ensinem neste nome. Vocês não podem falar. Mas vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, Pedro e os apóstolos responderam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A igreja não pode se intimidar com as dificuldades, com as circunstâncias. A igreja não pode incomodar com aqueles que não querem a salvação das pessoas. A igreja não pode intimidar com as ameaças de Satanás, que não quer deixar a igreja fazer a sua vontade. A igreja tem que levantar e dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A igreja não pode ver o coração dos homens, porque o coração do homem é mau. A igreja tem que ver o coração de Deus, e o coração de Deus é a salvação das pessoas, o desejo da salvação das pessoas. Foi por essa razão que todos estes homens, movidos pelo Espírito de Deus, impactados pela presença de Deus, levantaram e anunciaram a palavra de Deus. É tempo ainda de nos disponibilizarmos para obedecer a Deus. O meu desejo é que o Espírito Santo nos sensibilize para que nós possamos fazer mais, para que nós possamos ser mais obedientes, para que nós possamos nos dar mais no trabalho da evangelização. Fica-nos a lição deixada por esses reis, principalmente por Nabucodonosor, que diz: pareceu-me bem a mim fazer conhecido os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Pergunto eu, vamos ficar de pé, faz favor. Pergunto eu, será que nós podemos também afirmar como estes homens de Deus e este rei, que sendo impactado pela obra que Deus realizou na sua vida, podemos dizer também: parece bem a mim que eu faça conhecido os sinais e as maravilhas que Deus tem feito para comigo? Será que nosso coração, nossa mente, nosso sentimento é esse? De dizer: não, eu preciso fazer com que Deus seja conhecido, eu tenho que contar as maravilhas de Deus. Eu tenho que falar das maravilhas de Deus. Neste domingo e neste tempo, a mensagem que nós ouvimos, a palavra de Deus para nós é um despertar. É um despertar que nós estamos vendo o coração de Deus
Poderíamos falar muito mais, poderíamos usar vários outros textos bíblicos para mostrar que o desejo de Deus é que Ele seja conhecido, que as suas obras sejam conhecidas, que a sua bondade, que o seu amor, que a sua misericórdia seja conhecido de todos, sem exceção de pessoas. O desejo de Deus é que eu e você, e que nós como igreja, possamos levar essa mensagem às pessoas, falar deste amor de Deus. Quando nós vemos que pessoas têm sido transformadas pelo poder de Deus na nossa cidade, na nossa família, pessoas do nosso conhecimento, do nosso trabalho, quando nós vemos essas pessoas serem transformadas, nós nos alegramos. Mas também quando nós vemos além fronteiras, sabemos das notícias, informações de que Deus continua salvando, Deus tem feito grandes coisas, grandes obras, também nos alegramos. Porque é essa a vontade de Deus, que todos conheçam. E Jesus Cristo diz que esse evangelho é de ser pregado em toda a terra. E aí virá o fim. A vontade de Deus é que todas as pessoas conheçam Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro. Conheçam o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem Ele enviou. A vontade de Deus é essa. E que as pessoas se arrependam dos seus pecados e possam ser salvos. Nessa tarde, eu iria desafiar os irmãos. Não sei se é a palavra certa, talvez até uma palavra habitual que nós ouvimos e usamos, desafiar. Não sei se é um desafio. Eu acho que nem é um desafio. Eu acho que é uma exortação. Eu iria exortar os irmãos a dizer para Deus neste momento: Senhor, muitas coisas o Senhor tem feito na minha vida. Me ajuda a proclamar. Me ajuda, Senhor, a contar essas maravilhas. Eu não tenho o poder soberano de fazer um decreto para que todos façam, mas eu posso usar as redes sociais. Eu posso usar a minha boca. Eu posso falar com a minha família. Eu posso falar com os meus amigos. Eu posso falar na minha cidade. Eu posso fazer tantas coisas, Senhor. Me ajuda para que eu possa contar as tuas grandezas, as tuas maravilhas. Para que eu possa falar quão grandes coisas o Senhor tem feito comigo. Esse foi o desejo do rei Nabucodonosor. Eu quero contar aquilo que ele tem feito comigo. Pareceu-me bem contar às pessoas das maravilhas que ele tem feito para comigo. E nós também podemos ter esse desejo de dizer: eu quero contar essas maravilhas. Eu quero falar dessas maravilhas que Deus tem feito para comigo. E eu queria, então, agora exortar os irmãos a sair do seu lugar. Você que sente no seu coração, você que compreendeu, você que compreende a palavra de Deus, você que sabe que precisa da graça de Deus, que precisa de mais autoridade, que precisa de mais revestimento, que precisa de mais ousadia, que precisa de mais liberdade para anunciar, para falar. Eu queria exortar você a vir aqui à frente para nós orarmos. Deixar o seu lugar. Vem aqui à frente. Nós estamos num culto missionário. Nós estamos falando desse desejo que nós temos, esse dever, essa responsabilidade que nós temos, esse dever que nós temos de anunciar, de falar das grandezas de Deus. Porque nós temos muito para falar. Se nós sentarmos para conversar com as pessoas, nós conhecemos tantas coisas, nós falamos de tantos assuntos. Mas se nós sentarmos para falar do amor de Deus, daquilo que Ele fez na nossa vida, nós temos muito para falar. E nós deixamos passar. Às vezes falta-nos ousadia. Às vezes falta-nos essa coragem, esse amor, esse impacto de Deus no nosso coração para dizer: Senhor, eu quero contar as tuas maravilhas. Eu quero falar deste amor. Eu quero falar dessa grandeza de Deus. Eu quero contar como foi que eu fui salvo. Eu quero ter ousadia, Senhor, para dizer às pessoas como é que Ele me salvou, como eu estava, o meu estado, como eu me encontrava naquele momento que a graça dEle veio sobre mim.
Eu quero ter essa ousadia, Senhor, eu quero ter coragem. Eu quero sentir no meu coração amor, desejo, para poder dizer, Senhor, eu quero contar a essas pessoas que eu estava no lamaçal do pecado, eu estava num charco de lodo, que eu estava à beira da morte, que eu não conhecia o Senhor, eu não sabia daquilo que o Senhor era, quem o Senhor era, mas a sua misericórdia me alcançou. E eu fui liberto, e eu quero dizer às pessoas que assim como o Senhor fez comigo, pode fazer com elas também. Eu quero ter essa graça, Senhor. Sai do seu lugar, faça como esses irmãos que vieram aqui. Eu sei que você precisa vir também. Eu sei que você precisa, eu vou descer também, eu também preciso. Eu preciso que Deus me dê mais ousadia, mais graça para dizer, para contar, porque eu tenho muito para contar de Deus. Eu tenho muito daquilo para dizer, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sei que eu posso passar dia e noite contando as maravilhas de Deus e será um pouco tempo para contar aquilo que Deus tem feito comigo. E eu sei que você também tem, falta ousadia, falta coragem, falta esse sentimento no coração de dizer, Senhor, eu quero contar, Senhor, eu quero falar, Senhor, eu quero dizer aquilo que Tu fizeste comigo. Eu sei, Senhor, que o meu testemunho é fiel, eu sei que o meu testemunho pode impactar as vidas, eu sei que o Senhor pode usar a minha palavra, porque o Senhor me diz que ao receber a virtude do Espírito Santo, eu seria testemunha em todo lugar que eu estivesse, eu iria anunciar a Tua salvação, e o Senhor iria usar este momento para glorificar o Teu nome, para salvar as pessoas. Eu vou ser sincero, vou te exortar mais uma vez. Se eu fosse você, vinha também à frente. Se eu fosse você, não ficava alheio a esse apelo. Porque eu sei que Deus pode usá-lo poderosamente. Eu sei que Deus pode fazer muito mais. Eu estou fazendo, eu já faço. Mas Deus quer fazer muito mais na sua vida. Aproveite a oportunidade.